Olá a todos, meu nome é Thiago, eu sou professor de inglês no CCA Jardim Social e esse vídeo eu estou fazendo para apresentar o TC, Teachers Course, e falar um pouquinho sobre a profissão, né, as possibilidades para se trabalhar como professor de inglês. Bom, primeiro de tudo eu acho que é importante falar sobre o público-alvo do curso, né? O curso eu diria assim que ele é direcionado a três grupos principais, assim, né? O primeiro grupo são de professores que querem ser professores de profissão, né? Então você vai ser só professor, é isso que você quer para o teu futuro, é isso que você quer para a tua carreira. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo são, digamos assim, meios professores, né, que basicamente são aquele grupo que talvez seja o maior grupo no meio de escolas de inglês, que são aquelas pessoas que têm uma profissão e dão aula de inglês para manter o inglês, para complementar a renda, sei lá, para fazer alguma coisa diferente, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei com nutricionistas, que eram nutricionistas, davam aula de inglês, advogados, dentistas, etc, etc. Esse seria o segundo grupo, que o curso Teachers Course, o TC, seria interessante. O terceiro grupo seriam para aquelas pessoas que não querem ser professores de inglês, não querem dar aula nem mesmo para o vizinho, mas querem manter o inglês e aprofundar um pouco mais, né? Então, esses são os três grupos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a profissão, e aí a gente volta novamente falar sobre o Teachers Course. O importante é pensar no seguinte, quando a gente fala de professor de inglês, existe uma diferença bem grande entre professor de escolas normais. Então você vai trabalhar na rede pública de ensino, você vai trabalhar no Positivo, no Bom Jesus, em qualquer uma das escolas regulares, e aqueles professores que querem dar aula em cursos de inglês, né? CCA incluso e todas as outras escolas de inglês que a gente conhece muito bem. A diferença, eu acho que a maior diferença é, se você vai ser professor em escolas regulares, e o seu caminho é um só, você tem que ir para a universidade, né? Você tem que fazer um curso, licenciatura, curso de letras, e aí você vai trabalhar e ser professor de inglês. Agora, se você quer dar aula em cursinhos, em cursos de inglês, a faculdade talvez seja... Não que não seja importante, com certeza é muito conhecimento, mas é lá na lista de ordem de prioridades, terceira coisa mais importante, talvez a quarta. Muitas e muitas pessoas nunca fazem faculdade e são excelentes professores de inglês, né? Quais são os pré-requisitos, né? As coisas mais importantes se você quer ser professor de inglês em curso de inglês? Primeiro de tudo, teu inglês tem que ser muito bom, e esse inglês não é provado através de um diploma, né? Eu não conheço nenhuma escola em Curitiba e no Brasil inteiro, eu tenho converso com professores, eu não conheço nenhuma escola que aceita um diploma de curso de inglês ou de faculdade como prova de conhecimento de língua. Eles aceitam o diploma como um plus, mas como prova de conhecimento de língua não. Você vai provar a sua língua com um teste da escola, né? Então vamos lá, um teste gramatical, você vai escrever um texto, vai fazer um teste com áudio também, vai fazer uma entrevista em inglês, né? Ou um diploma internacional, né? Um TOEFL, os diplomas da Cambridge. Então é mais ou menos essas duas coisas que as escolas pedem. A segunda coisa mais importante, com certeza absoluta, é a didática, né? Não importa se seu inglês é perfeito, se você não sabe ensinar, você não vai ser contratado. Se a escola for boa e souber selecionar bem um professor, ele não vai contratar você. Só como exemplo, de todos os professores que eu já entrevistei para posições como professores,
Eu lembro que eu já entrevistei uns 3 ou 4 que eram nativos e nenhum deles passaram, né? O inglês deles com certeza era excelente, mas eles não sabiam não sabiam falar com o aluno, a linguagem do aluno, não sabia transmitir o conhecimento, né? Bom, isso é sobre os pré-requisitos, né? Sobre o mercado de trabalho, eu acho que ele é um mercado muito fácil, digamos assim, de se entrar, porque é um campo muito amplo, é só você dirigir um pouco pela cidade que você passa em frente a dezenas de escolas de inglês, né? Fácil, é claro, desde que o seu inglês seja muito, muito bom e desde que você seja preparado para transmitir o seu conhecimento, né? O pessoal geralmente gosta dessa profissão porque há uma flexibilidade muito grande, né? Principalmente aqueles casos que eu comentei, pessoas que têm outros tipos de profissão e querem usar para complementar a renda ou manter o inglês. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com 4 horas semanais, algo assim. No segundo semestre eu precisava de muito dinheiro, então eu trabalhei lá 8, 9 horas por dia. Depois, um ano depois disso, eu entrei na faculdade, eu queria me dedicar bastante à faculdade, então eu trabalhava 3 horas por semana, 4 horas por semana. Então essa flexibilidade bem grande, cada semestre é uma nova etapa, né? Então isso é muito interessante, isso atrai muito o pessoal, principalmente o pessoal que está fazendo faculdade agora, o pessoal que terminou a faculdade, está procurando um emprego na área deles e não querem ficar sem fazer nada, né? Bom, acho que falei tudo sobre a profissão de ser professor, quer dizer, tudo que importa para esse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o TC, né? Qual que é o objetivo do TC? Preparar o objetivo principal. O objetivo principal é preparar a pessoa que já tem o inglês fluente, então não se ensina inglês no TC, se aperfeiçoa com certeza. Até hoje eu estou tentando aperfeiçoar o meu inglês, eu acho que até o final da minha vida eu vou continuar tentando aperfeiçoar o meu inglês, mas o TC ele não ensina o inglês. Então, por exemplo, os nossos alunos no CCE, eles fazem básico, intermediário, avançado, pós-avançado, e aí se eles tirarem uma nota muito boa no pós-avançado, no Master, eles vão ter a possibilidade de fazer o TC, né? Então isso é o mais importante. Se você não fala inglês ainda, o interessante é você aperfeiçoar o teu inglês. Se teu inglês não é fluente, o interessante é aperfeiçoar o teu inglês para você conseguir entrar no TC. Há um teste para se entrar no TC, para a gente selecionar justamente e ficar com pessoas com um nível fluente, né? O curso é dividido em 6 créditos, então é como se fossem disciplinas na universidade, né? É como se fossem 6 cursos separados. Depende da disponibilidade da escola. Às vezes a escola oferece 1 crédito por semestre, 2 créditos por semestre, até 3 créditos por semestre. Mais que isso não é aconselhável. Vamos então falar um pouco de cada um desses 6 créditos, né? O primeiro, eu diria antes disso, eu diria que o primeiro, segundo, terceiro e quarto crédito, eles podem ser desfrutados para qualquer pessoa, até as pessoas que nunca querem dar aula de inglês, né? O quinto e o sexto crédito, que são didática, aí sim eles vão ser mais focados para professor. Mas vamos voltar um pouquinho e falar sobre esses créditos, né? Primeiro e segundo crédito. Então a gente tem literatura 1 e 2, primeira literatura, literatura inglesa, segunda literatura, literatura americana. O que a gente vai fazer nessas aulas? A gente, claro, vai estudar grandes obras da literatura, contexto social, contexto econômico, cultural, de cada um dos autores e os seus períodos, né? As aulas funcionam sempre no formato de apresentação, então o aluno vai ter que se acostumar, todo o tempo o aluno está apresentando, esse é o objetivo, desenvolver no aluno não só uma capacidade, digamos, mais que avançada na língua inglesa, mas também desenvolver a capacidade de, digamos assim, oratória, né? E a capacidade de transmitir o conhecimento. Terceiro e quarto crédito, a gente tem gramática 1 e gramática 2. O que a gente vai trabalhar nesses 2 créditos? A gente vai trabalhar com um livro de gramática, né? Só que não só
a gramática avançada. Isso vai ser importante, mas todo o nosso trabalho vai ser em rever toda a gramática, desde a básica até a avançada, os alunos terão que preparar apresentações para explicar essas gramáticas, né? Além disso, dentro desses créditos de gramática, a gente trabalha com a correção de erro. Então, por exemplo, você é um professor, quando você se tornar professor, você vai ter lá o homework dos seus alunos, né? O teu aluno vai te dar um texto e é extremamente importante que você esteja preparado para corrigir, não só para identificar erro, eu acho que essa é uma habilidade diferente de se falar em inglês e de se escrever em inglês, identificar o erro, mas também você vai aprender a dar o feedback. Então, basicamente, um dos livros que você vai adquirir é um livro de erros. Como exercício, você vai ter que corrigir todos esses erros e aí o instrutor vai corrigir a tua correção, né? Dando dicas de como identificar os erros, como dar um feedback para os alunos e coisas relacionadas, né? Os 2 últimos créditos são didática. O que a gente vai trabalhar em didática? Basicamente isso, né? Estratégias para se compartilhar o conhecimento com os nossos alunos e não só essa parte teórica. Nesses 2 módulos de gramática a gente vai ter diversas apresentações, primeiro para os colegas de turma e para o instrutor. Então você vai simular uma aula, os seus colegas e o instrutor vão simular, vão fingir que são alunos, você vai ter que corrigir e depois expandindo para a estrutura da escola. Então se você faz o curso, chega um momento que você vai ter que dar aulas como estagiário, digamos assim. Você vai ter que dar aula para turmas reais da escola, vai ter que assistir aulas reais para você aprender isso na prática com alunos de verdade, não com professores e outros alunos fingindo ser... não com professores e alunos do Teachers Course fingindo ser alunos básicos. Então, realmente, você vai ter digamos assim, você vai colocar a mão na massa, né? Bom, é claro que eu falei muito superficialmente, talvez mais para frente eu faça algum outro vídeo falando crédito por crédito, mostrando cada livro, né? Mas o intuito do meu vídeo é realmente dar essa visão mais geral. Voltando ao que eu falei no começo desse vídeo sobre os requisitos necessários, eu acho que uma pessoa que faz o Teachers Course e faz o Teachers Course muito bem, o que eu quero dizer com isso? Prestando atenção às aulas, não faltando, fazendo todos os exercícios, se dedicando, eu acho que os 2 requisitos mais importantes a pessoa vai ter. O inglês dela vai ser, por mais que a pessoa tenha um inglês já avançado, o inglês dela vai ser, digamos assim, evoluído a um grau muito maior. Afinal de contas você vai estar lendo textos literários que são difíceis, afinal de contas você vai estar trabalhando com estruturas complexas, você vai estar escrevendo textos mais extensos em inglês, né? Então eu acho que o teu nível de inglês vai melhorar bastante e também você vai aprender a passar o seu conhecimento, né? Então eu acho extremamente interessante esse curso.